Olá! Estamos aqui mais uma vez em mais uma postagem para o portal Esquerda Autocrítica. Se inscrevam, curtam e divulguem. É importante que nossas postagens cheguem a um número maior de pessoas. O assunto de hoje é a histeria demonstrada pelos lulistas na defesa de seus interesses. As últimas postagens em portais de esquerda têm demonstrado um intenso clamor pela eleição de Lula. Quase todas as personalidades de esquerda, entre jornalistas, intelectuais e artistas, deram para dizer ou Lula ou nada, querendo que o petista seja eleito de qualquer maneira, usando a retirada de Bolsonaro como desculpa, como se fosse a única opção para derrotar o ex-capitão em uma possível reeleição deste. A histeria é tanta que chega a ponto de esquerdistas ofenderem quem se recusar a votar em Lula, numa atitude que vai contra a suposta democracia defendida pelos mesmos esquerdistas. Ofensas que incluem falsas acusações, ameaças, xingamentos fortes e frases claramente autoritárias. Um horror! Mas uma série de fatores, principalmente a boa situação econômica dos esquerdistas que fazem este clamor, que poderá ser reforçada com a eleição de Lula, os fazem tomar esta atitude, que no fundo, não é o comportamento típico de quem está vencendo uma disputa eleitoral. É fato de que Lula tem perdido muitos eleitores, insatisfeitos com a sua falta de firmeza em seus projetos e nas alianças com oponentes políticos. Os esquerdistas que querem Lula de qualquer maneira são profissionais que podem ser beneficiados por subsídios que somente o petista está empenhado em oferecer, já que esta medida não aparece de forma clara nos programas de outros candidatos e está ausente no programa de Bolsonaro, opositor ferrenho a subsídios para a educação, para a cultura e para atividades alheias aos interesses da extrema-direita. Mesmo tendo uma vida confortável, estes profissionais têm metas de crescimento, e esses subsídios lhes dariam oportunidade de se transformarem em algo visivelmente grandioso e altamente rentável, já que, infelizmente, a ganância faz parte do instinto humano, e para a classe média brasileira, viver como magnata, ou como caricatura deste estilo de vida, é meta, pois o cotidiano social destes profissionais exige este tipo de postura. Estes profissionais não estão preocupados com Bolsonaro. Estão preocupados em não receber estes subsídios que somente Lula lhes prometeu dar. Bolsonaro não tem condições de prejudicar a classe média, a não ser numa hipótese de fazer algo semelhante a um holocausto. Hipótese que parece remota, pois Bolsonaro parece estar tranquilo ao fato dos lulistas estarem trancafiados em uma bolha, longe do mundo real. Perder o dinheiro necessário para o crescimento de atividades artísticas, jornalísticas e educacionais parece ser a principal preocupação desta classe média lulista, que tem muito medo de reduzir seus padrões de vida e tornar-se integrante de uma autêntica classe trabalhadora. Somente Lula incluiu em seu programa o desenvolvimento destas atividades, o que faz com que estes profissionais se desesperem, na ânsia de ver o petista já vencendo no primeiro turno. É ingênuo acreditar que estes profissionais estejam querendo Lula em prol do bem-estar dos pobres e do desenvolvimento do Brasil. Eles não têm uma capacidade altruística para isso. Esta justificativa é usada para atrair apoio para a eleição de Lula. Após a eleição, as verdadeiras intenções começarão a aparecer, pois bem-estar alheio e desenvolvimento do Brasil nunca foram interesses desta classe média, mesmo para quem se assume de esquerda. Como falei, a permanência de Bolsonaro não trará grandes prejuízos para esta classe média, caso seja reeleito. Mas se a classe média não perde, no entanto não ganha, pois jornalistas, artistas e professores universitários estão contando com Lula para ficarem mais ricos e obterem maior visibilidade, se tornando instituições poderosas e estáveis. As classes inferiores é que perderão com Bolsonaro, embora estas não saibam disso, e tendam a votar no ex-capitão por falta de informação adequada. Esta confiança dos mais pobres em Bolsonaro, principalmente por causa das igrejas evangélicas e dos meios de comunicação mais acessíveis, que não revelam os reais defeitos do atual presidente, faz com que o ex-capitão cresça nas pesquisas, incomodando a classe média lulista e fazendo-a agir com desespero. Como o número de pobres ainda não pesquisados é enorme, a chance de reeleição de Bolsonaro, se não grande, é real e possível. Claro que a classe média lulista nunca esteve realmente a favor dos pobres. Ser diferente dos pobres sempre foi orgulho para a classe média como um todo. Para os pobres, mesmo na melhor das hipóteses, se reservam somente migalhas e paliativos.
No fundo, essa classe média, mesmo a lulista, enxerga inferioridade no povo pobre, e entende que qualquer ajuda real significa queda no padrão de vida nababesco de uma classe que nunca deixou de ser gananciosa e arrivista, mesmo sem assumir esta falha. Os governos do PT nunca fizeram as mudanças necessárias para tirar os pobres de sua situação. Pelo contrário, estimulou intelectuais a lançarem teses que estimulariam uma espécie de apologia da pobreza, colocando na mente dos mais pobres um orgulho de sua condição, como se fosse uma forma de cultura diferente a ser preservada. Assim evitaria a redistribuição de renda, deixando a classe média imune a possíveis formas de rebeldia das classes menos favorecidas, que supostamente se contentaria com migalhas e paliativos oferecidos por Lula, disfarçados de revolucionários projetos socioeconômicos. Não é plausível aceitar esta histeria dos lulistas como desejo de melhoria do Brasil como um todo. Mesmo com o Brasil totalmente falido, esta classe média teria condições de se recuperar. O desejo da vitória de Lula se refere a interesses pessoais, fazendo com que jornalistas, artistas e professores universitários ganhem poder e visibilidade, melhorando ainda mais a sua confortável vida, muito melhor do que a classe trabalhadora que eles fingem representar. Por hoje é só. Um abraço a todos!